Bom, voltando aqui, a gente vai fazer uma comparação sobre Taylor, Fayol e Toyota. Desculpa, Taylor, Ford e Toyota. Eu não pedi para falar sobre Fayol, né? Mas vamos lá. Então, o Taylorismo, ele tem algumas características dele, né? De Taylor, que era aquilo que ele defendia. Então, primeiro, elevar a produção industrial em menor tempo possível, aperfeiçoar o trabalho. Cada operário realiza apenas uma atividade, então não é aquela coisa que o operário ele é multiprofissional. Tem que ter um trabalho padronizado, controle na linha de produção e rendimento máximo, né? E ele defendia muito também a questão da necessidade de motivações, né? Melhoria de salário, redução da jornada de trabalho, descanso semanal, necessidade de quem planeje, né? Que tem que ter uma força intelectual. Aí, aqui na frente eu tenho um slide que compara, fala um pouco sobre o Fordismo e o Toyotismo. Então, o Fordismo era uma coisa que era voltado para a produção, onde os defeitos eles eram identificados somente na linha de produção. Eu vou falar de uma maneira geral, tá? Se vocês quiserem tirar print dessa tela, vocês podem tirar. Mas o Fordismo ele pensava muito na questão de que o funcionário ele tinha apenas que obedecer, né? Ele não tinha que sugerir, ele só tinha que obedecer aquilo que era aplicado a ele. Dentro disso, também os produtos eles tinham defeitos que eram identificados só no final, né? É, a empresa só executava aquilo que os seus engenheiros faziam, então o funcionário não podia sugerir nada, né? Então é, isso daí acabava também sendo só aquilo que era projetado, então não tinha uma participação do operacional. E aí tinha uma produção excessiva também, então acabava gerando muito estoque, né? Em compensação ao toyotismo, os operários, a cada erro que eles identificavam, como tinha um foco mais voltado para a qualidade, a cada erro que eles identificavam, eles já suspendiam a produção para poder corrigir aquela falha, né? O operário, que é modelo para eles, enquanto no Fordismo era aquele que cumpria as ordens, no Toyotismo é aquele que identifica a falha e resolve e leva uma solução, né? E aqui a empresa também tem um foco, que é esse item 6 de atender apenas aquilo atender os desejos dos clientes. Então, enquanto o Fordismo não se preocupava com o que o cliente pensava, né, o Toyotismo já procurava entender quais eram os desejos dos seus clientes. Então, basicamente, seria essa diferença aqui, né? Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Tá? Essas seriam as diferenças básicas também. Deixa eu voltar esse daqui igual. Aqui tem a pergunta: o que é o ciclo PDCA? Né? Então, vamos aqui ao ciclo PDCA. Deixa eu pegar aqui. Então, o ciclo PDCA nada mais é do que uma ferramenta usada na gestão da qualidade, né? E ele é composto por 4 fases, né? O P, o D, o C e o A, óbvio, né? Planejar, fazer, verificar e agir. O P, ele é o planejar, o plan, né? Então, primeira fase, você identifica quais são os problemas, né? E monta um plano de ação em cima daquele. Depois que você faz esse planejamento, você vai para o do, que é você checar, é fazer. Né? Então, eu planejo e aí eu começo a executar aquilo que foi planejado. Né? Coloco todo o plano em ação. Depois disso, que eu planejei, eu executei, eu vou checar para ver se eu consegui atingir as metas. E aí eu vou ver se eu acompanho algum, para ver como que estão os indicadores, se as metas foram atingidas. Com base nisso, a gente consegue verificar, né? Eu já falei muito sobre indicadores também com vocês. Né? E aí, por fim, o action, que é onde você vai corrigir aquilo que deu errado e padronizar aquilo que deu certo. Basicamente, o ciclo PDCA ele consiste
nessas 4 fases aqui, tá bom? O que são recursos empresariais e quais são eles? Deixa eu ver se está nessa aula aqui. Recursos empresariais. Então, é um meio pelo qual a empresa ela extrai, transforma ou produz algo. Então, nós temos esses recursos aqui que são os recursos empresariais. Então, você tem o recurso físico ou material, né? Você tem o recurso financeiro, você tem os recursos humanos, você tem os recursos mercadológicos e os recursos administrativos. Recursos materiais, né? O próprio edifício que a empresa fica, né? Toda a estrutura, máquinas, equipamentos, instalações, ferramentas, matéria-prima também é um recurso material, tudo que você tem de material que você consegue pegar, né? Tangível ali. Então, isso daí são os recursos materiais. A partir daí são os recursos financeiros também, então, que são recursos monetários, né? Que é aquilo que você tem em dinheiro, capital, dinheiro em caixa. Esse é o recurso financeiro. Recursos humanos, RH, então são as pessoas, né? Isso desde o primeiro funcionário lá no mais baixo escalão até o último. Isso são os recursos humanos. Recursos mercadológicos são recursos comerciais que a empresa utiliza para colocar seus produtos no mercado, né? Então você tem a equipe de vendas, promoção, propaganda que você faz, isso é um recurso mercadológico, né? Pesquisa de mercado, até o trabalho de definição de preços também. E por fim, você tem os recursos administrativos, né? Que no caso é a gestão da empresa como um todo, né? Então, planejar, organizar, dirigir, esses são os recursos que a empresa possui. Então, se eu perguntar o que são recursos empresariais e quais são eles, né? São esses. Se eu pedir para explicar, aí tem essa explicação que eu acabei de fazer para vocês também, né? Quais são as fases do ciclo de vida dos produtos e serviços? Espera aí que já está em uma outra aula. Deixa eu pegar aqui. Então, é que fase do ciclo de vida dos produtos e serviços. Então, você tem a introdução. Então, quando o produto nasce, ele é colocado no mercado, ele é lançado no mercado. Essa é a primeira fase do produto, né? Como eu falei na nossa aula, não necessariamente vai passar por todas essas fases aqui simultaneamente, né? Em alguns deles acabam ficando anos e anos em alguma dessas fases aí. Aí você tem a fase de crescimento, né? Então, o mercado começa a entender, a conhecer o produto, familiarizar com ele, né? E aí começa a ser conhecido. Então, ele começa a crescer, como se você imaginasse uma linha, né? Então, ele é introduzido no mercado, a partir daí ele começa a crescer, né? Aí ele chega na maturidade. Então, aí essa maturidade é quando o produto já está consolidado. Vamos usar um exemplo aí, a Coca-Cola, por exemplo. Todo mundo sabe quem é a Coca-Cola, né? Já sabe que vende mais do que qualquer uma outro refrigerante. Então, a Coca-Cola, por exemplo, atingiu fase de maturidade. Como eu dei o exemplo, né? Já está nessa fase aí há muitos e muitos anos. E aí alguns produtos têm a fase de declínio também, né? Então, nessa fase de declínio é quando ele começa a decair, né? Eu usei o exemplo até uma vez da Blockbuster, né? Que são videolocadoras. Tá? Desculpa o barulho que tá tendo trovão, que tá chovendo demais aqui. Então a Blockbuster é um exemplo de declínio, né? Porque chegou um momento que locadora de fita, DVD, já não era mais necessário. Então, essas são as fases. Então, respondendo as perguntas, né? Então, se eu perguntar quais são as fases de vida dos produtos e serviços, do ciclo de vida, então tem introdução, crescimento, maturidade e declínio, certo? Aqui. Então, deixa eu só fechar algumas telas aqui. Eu prefiro mostrar com slide, eu sou muito visual. Então, eu gosto de mostrar para vocês. Então, aqui a próxima pergunta é: o que é um sistema de produção? Estou falando de uma maneira bem resumida, bem estratégica com vocês, tá? Então, ele é um conceito organizacional padronizado, cuja filosofia está baseada na integração dos empregados com o processo produtivo. Então, eu integro a minha equipe, meu recurso humano, né, com o processo de produção. Então, o foco principal, se eu perguntar isso, gente, não esqueçam, qual é o foco principal do sistema de produção? É o empregado, não tem outra alternativa, tá? Então, através da aplicação de novos métodos, né,
normas, ferramentas, participa de forma significativa no seu ambiente de trabalho. Então, se eu perguntar também quais são os 10 elementos do sistema de produção, são esses aqui, gente. Então, ó, trabalho em equipe, gerenciamento visual, organização do posto de trabalho, e aí nós temos o 5S que pode ajudar nisso, um trabalho padronizado, solução de problemas, sistema de materiais, processos padronizados de qualidade, temos o TPM, qualidade, qualificação e treinamento, e o processo de melhoria contínua também, tá? Então, basicamente seria isso daqui, tá bom, gente? Se eu perguntar sobre sistema de produção, pode ser isso daqui, tá? Então, que é sistema de produção. Aí eu falo que existem 3 tipos de sistema de produção. Pergunto isso também. Quais são eles, né? Então, os 3 tipos são esses aqui. Falei muito sobre isso, né? Até dei o exemplo da Boeing, eu lembro. Então, tem a produção sobre encomenda, em lotes e contínua. Então, recapitulando, produção sob encomenda, nós temos o exemplo da Boeing. Então, o cliente vem até a empresa, ele vai na fábrica, faz a encomenda, aí a partir daí que a fábrica vai fazer o planejamento da sua produção, comprar matéria-prima, fazer todo o investimento em recursos, né? Faz o processo de manufatura, que é transformar a matéria-prima em produto, e aí sim vai para o abastecimento. Então, produção sob encomenda. Utilizando um outro exemplo, é aquele senhorzinho que vende salgado também lá no seu bairro lá. Você vai encomenda, aí sim que ele vai comprar as coisas, os ingredientes. Além disso, nós temos a produção em lote também, né? Que é uma quantidade limitada de uma produção. Então, ele produz voltado para aquela quantidade de produto. Todo o planejamento é feito em cima disso, né? E por fim, nós temos a produção contínua. Gente, eu não vou ficar entrando muito também, né? Porque nós já falamos muito sobre isso, né? Produção contínua também é quando você produz sem modificação por um longo tempo. Voltando aí, usando um exemplo clássico, a Coca-Cola mais uma vez, né? Então nós temos aí a produção contínua também, tá? Respondido isso, você vê que são questões simples. Quais são as perguntas a serem feitas para a elaboração do planejamento e programação da produção? Aí eu já venho aqui na sexta aula. Planejamento e controle. Olha as perguntas aqui, ó, nesse slide, gente, ó. Então, quais são as perguntas que eu tenho que fazer? O que eu tenho que pensar, né? Então, primeiro, o que produzir? Quanto produzir? Quando? Com o que? Como, onde e com quem produzir. São essas perguntas básicas que eu tenho que pensar quando eu falo sobre sistema de produção, tá vendo? Para planejamento e programação da produção. Então, se eu perguntar também ao que está relacionado também as perguntas, está aqui também nesse slide, se vocês quiserem, pode tirar um print também, tá bom? Qual é o objetivo do PCP? Isso daí é uma outra pergunta também. Qual é o objetivo do PCP? Aqui. Só pegar aqui. Aqui, ó, etapas do PCP. O que é o PCP? Planejamento e controle de produção. Então, você consegue fazer o planejamento de toda a produção, você consegue reduzir desperdícios, evitar prejuízos, né? Você consegue também controlar a quantidade de produtos que serão produzidos, as etapas que compõem o processo de produção, tudo isso você consegue pensar, né? Então, se eu perguntar quais são os objetivos do PCP, basicamente é organizar e fazer a gestão da minha produção, né? Fazer um planejamento, fazer de uma forma ordenada, sem minimizando os riscos, os desperdícios e os prejuízos. Então, se eu perguntar, vocês já sabem aí qual é a resposta correta. Aqui pergunta o que são clusters e quais são as suas vantagens. Gente, clusters, eu dei numa aula praticamente inteira sobre localização das instalações. Então tá aqui bem no finalzinho eu falei sobre clusters, né? Eu até usei essa foto aqui como exemplo. O que são clusters? São comércios do mesmo tipo de lugar,
o mesmo tipo de atividade que se concentra numa região, numa determinada região. Então eu usei o exemplo aqui da 25 de Março, do Brás, da Liberdade, Zona Cerealista e Serra Negra, né? Que são empresas do mesmo ramo, né? Se você for lá no Brás, você vai achar muita loja de roupa, vendendo cama, mesa e banho, tudo próximo ali, né? Se você for na 25 de Março, você acha de tudo, na Liberdade, produtos orientais, né? E Zona Cerealista também, os produtos de cereais, essas coisas também, tudo concentrados. Então, os clusters, eles nada mais é do que uma região com grande concentração de comércios voltados para a mesma atividade. E aí, se perguntar quais são as vantagens, né? Tá aqui, ó, necessidade de entrada, acesso em novos mercados, acesso a canais de distribuição estabelecido, difusão e transferência de tecnologia, complementariedade tecnológica, então uma empresa ajuda a outra, partilha de riscos, né, porque se um se der mal, todo mundo se dá, redução de custos de produção e desenvolvimento, porque muitas vezes você acaba reduzindo tudo, né, você acaba compartilhando com as outras empresas, mesmo sendo concorrente, aceleração de introdução de novos produtos, ultrapassagem de barreiras legais, né, envolvimentos de diferentes experiências e estilos, e desenvolvimento econômico e social da região. Então, aquela região vai ter um desenvolvimento maior. Como eu falei, eu não vou explicar item a item, porque nós já tivemos aula sobre isso, eu estou indo apenas nas questões, tá bom? Aí aqui mais uma questão que fala sobre, na sua opinião, quais são os fatores que devem ser levados em consideração ao definir localização das instalações. Gente, eu fiquei praticamente metade de uma aula inteira falando sobre isso, tá? Então, você tem que tomar alguns cuidados. Se você tem uma questão de, você vai fazer uma exploração mineral, por exemplo, vocês vão lembrar que eu não tenho que estar próximo ao cliente, né? Por causa do tamanho da minha matéria-prima, eu tenho que estar no local de fácil acesso, que tenha fácil manobra, né? E aí, de preferência, eu tenho que estar mais próximo à minha matéria-prima. Mas se eu tiver um comércio, por exemplo, eu tenho que pensar uma região de grande circulação. Isso daí é uma questão muito pessoal e eu acredito que vocês consigam aí responder tranquilamente, tá? Aí aqui tem a questão do gargalo. Isso foi a última aula que nós fizemos, né? Então, eu acredito que também vocês não tenham muita dúvida em relação aí aos gargalos, né? Então, para responder aí o que é o gargalo, ele está relacionado à teoria da restrição, né? Então, ele desenvolve o que? O gargalo, ele nada mais é do que esse exemplo, né? Digamos que seja uma deficiência de uma determinada fase do processo de produção que acaba impactando em todo o processo produtivo. Então, nesse caso, como eu dei o exemplo, nós temos o gargalo aí na máquina C, né? Então, a partir da máquina C, você tem que gerar sua produção, você tem que concentrar sua produção, porque não adianta eu me basear pelas máquinas A e B, porque senão eu vou acabar gerando um estoque intermediário também. Então, o gargalo, ele nada mais é do que isso daí, tá bom? Gente, em relação às questões, é exatamente isso, né? Deixa eu só ver aqui com vocês, que eu vou pegar uma outra. Algumas questões só para dar uma clareada aqui para vocês também. Deixa eu só ver aqui. Só um instantinho, gente. Olha, muito provavelmente, né, aqui nós temos também tambor, pulmão e corda. Provavelmente eu não pergunte muito sobre isso, tá? Mas pode ser que aconteça. Posso falar um pouco sobre melhoria do processo produtivo, né? Sistema pool, essas coisas aí tudo. Não vou fugir, pessoal, daquilo que foi passado em sala ou do que está na apostila. Se vocês perceberem bem, todas as matérias que foram aplicadas, todas as matérias que estão relacionadas aí nas questões, inclusive nas de vocês, tá? Elas estão também na apostila de vocês e no material que eu passei em sala. Então, não se preocupem com isso, porque não vai fugir de nada do que eu passei.
muito provavelmente pode cair perguntando o que é 5S. Né? Então, estudem um pouquinho, vocês fizeram atividades sobre 5S, vocês sabem, conhecem o 5S, então dê uma olhadinha também, perguntar o que é o 5S, quais são as fases, o que né, cada fase ela trata, então podem dar uma olhadinha nisso que talvez vocês sejam perguntados também sobre 5S. Não sei, né? Eu vou fazer provas aí totalmente aleatórias, tá? Deixa eu pegar aqui algumas questões agora, então, só para vocês verem mais ou menos o que foi perguntado aqui pelos colegas de vocês. Então, tudo está girando, gente, ó, em torno disso daqui mesmo. Então, um determinado aluno perguntou como identificar um gargalo, né? Então, você tem que observar e acompanhar minuciosamente todo o desenvolvimento, você tem que acompanhar, né? Para você identificar, você tem que conhecer o processo produtivo. Também perguntaram aqui, o PDCA deve ser seguido na ordem estabelecida ou pode ter uma ordem a gosto? Não, a ordem é aquela ordem do PDCA. P, D, C e o A. P, D, C, A. Não dá para você inverter. Dá para você pular do planejamento para o action, porque você não vai dar certo, você não vai conseguir fazer todo o ciclo. Tá bom? O que é produção contínua? E dei exemplos, né? Então, produção contínua eu já falei. O Taylorismo está presente nas empresas da atualidade? Sim, o Taylorismo ele está presente também. Isso que eu estou falando para vocês agora, gente, são questões dos colegas de vocês, tá? Que vocês mesmos fizeram. O Taylorismo ele pode estar de uma forma mais atualizada, disfarçada, mais recente, mas o Taylorismo ele está presente sim, né? Toyotismo, né? Então, explique seu entendimento sobre toyotismo. Achei essa pergunta muito interessante. Então, são produções conforme a necessidade do cliente, né? Qual o objetivo de uma empresa? Então, tem essa questão também, que é a questão de você produzir determinado produto, na verdade, gerar lucro, né? Qual a função do planejamento, da programação e do controle? Posso perguntar isso também, porque dentro do PCP você tem planejamento, programação e controle, né? E o que significa localizar instalações? Nós falamos um pouco sobre isso também. São questões que podem cair, tá, gente? Eu estou falando para vocês questões que foram feitas por vocês, tá? O sistema de produção é composto por 10 elementos. Quais são? Então, lembra que eu falei lá atrás? Quais são os 10 elementos do sistema de produção? Né? Então, pode ser que caia isso daí também, né? Qual a vantagem de ter um sistema de produção? Indique 3. Então, melhoria da produtividade, melhoria na qualidade, maior flexibilidade. Essa questão está perfeita. O que é capacidade produtiva? Que são aqueles cálculos que nós fizemos até a aula ao vivo com vocês, né? Então, capacidade produtiva nada mais é do que quantidade máxima, né, que você consegue produzir em determinado período. Quais são as classificações da capacidade? Gente, eu falei que eu não vou perguntar sobre eu não vou pedir os cálculos, mas pode ser que eu pergunte quais são as capacidades que existem. Então, quais são? Instalada, disponível, efetiva, realizada ou real. Pode ser que eu pergunte isso daí também, tá? Outra pergunta aqui, deixa eu ver. Todas as perguntas são feitas por vocês. O que é um sistema de produção? Já falei. O primeiro período de produção do processo de industriação brasileira ocorreu em que ano? Isso daqui provavelmente eu não pergunte. Deixa eu só ver aqui outras perguntas. Deixa eu ver esse aluno. Descreva ciclo PDCA. Então, ciclo PDCA já foi feito. Deixa eu ver aqui. Qual o objetivo da empresa? A importância da administração de materiais. Quais são as classificações de capacidade, mais uma vez? O que é um gargalo? O que é corda? Tudo são questões que podem cair, gente, tá? O que é uma produção em lote? Gente, aqueles tipos de produção que eu falei, que tem sob encomenda e lote contínua, pode ser que eu pergunte só de uma delas, né? Então, pode ser que eu pergunte o que é e pedir para vocês darem um exemplo. Não sei, mas pode ser também, tá bom? O que é grau de utilização? Também pode ser que eu pergunte. Isso tudo tem na apostila de vocês também, tá, gente? Deixa eu ver outra questão aqui.
Sistema de produção. Qual o objetivo do 5S? Ótima pergunta. Quais as características da gestão da qualidade? Aí o que é PDCA nós já falamos também. Não estou falando que a pergunta está ruim, tá, gente? Aqui nós já falamos em outras perguntas. O que é um diagrama de Pareto e qual o seu objetivo? É uma pergunta boa. O que é curva ABC? O que é 5W2H? E quais são os benefícios da ISO? Isso tudo pode ser incluído aí também. Se vocês tiverem dúvida, estou à disposição para vocês, tá? Deixa eu só ver aqui, porque tem algumas perguntas que eu não... Aqui não... Deixa eu ver. Cite duas vantagens de um sistema de produção. Então, nós já falamos até demais. O que é qualidade? O que é Lean Manufacturing? Né? Então, o que é isso também? Tem na apostila de vocês, tem nas aulas que foram dadas. O que é gestão de produção? Qual a importância da gestão de produção? Porque o comércio varejista procura se instalar próximo de seus consumidores finais. Aí você pode dissertar sobre isso. O que é sistema de produção contínua? Como eu falei, pode ser que eu pergunte o que é contínuo, o que é uma produção sob encomenda, o que é uma produção em lote, né? Uma ótima pergunta quem fez isso. De que forma... Deixa eu só ver aqui, essa não... Bom, de uma maneira geral, gente, foram essas perguntas que foram feitas aí por vocês mesmos, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou agora à disposição na aula, a partir de agora com vocês, e aí a gente pode ir trocando as nossas ideias, tá bom? Para não levar nenhuma dúvida até amanhã. Amanhã, infelizmente, sobre a matéria eu não vou poder passar nada. Então, aproveitem a oportunidade hoje, estudem, tirem suas dúvidas, e aí a gente vai esclarecendo, tá bom? Caiu tudo aqui na minha mesa. Nós vamos esclarecendo para que amanhã todo mundo arrebente na prova e a gente encerre aí com chave de ouro. Tá bom? Meus queridos, foi um prazer imenso poder ministrar a aula para vocês durante esses dias. Mais uma vez eu peço desculpas se em algum momento não fui conforme o que vocês desejavam, mas de uma maneira geral é isso, e eu estou agora, a partir desse momento, à disposição de vocês no WhatsApp, tá bom?